E aí, tudo top? Seja bem-vindo a mais um Privada Dentro, um momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir aí nas minhas redes sociais, guilherme.uk. Tá no QR Code aí no seu vídeo, muito fácil acessar. E se você ainda não conhece os produtos da Betts, entra no site www.betts.uk. Todos os produtos brasileiros têm pão de queijo, coxinha, enroladinho de salsicha. Os produtos já são pré-cozidos, então é muito fácil você fazer na sua casa. Você pode usar air fry ou forno. No site, usando o meu cupom de desconto REIPERMUTA10, você tem 10% de desconto. E nas compras acima de 60 pounds, você ainda tem delivery grátis para todo o Reino Unido. Entre aí no site www.bets.uk e não deixa de seguir eles no Instagram, @bets.uk. Pode comer o pão de queijo, que é aprovadíssimo. O melhor pão de queijo interplanetário aqui no Reino Unido. E para você que tem uma moto ou está pensando em comprar, alugar e fazer uma revisão, ou infelizmente, se você sofreu um acidente, @GetFixMotorcycle. São 2 unidades aqui em Londres para você. Uma unidade no E1 e a outra unidade fica no NW2. Tudo que você precisa na unidade do NW2 ainda tem um lava-jato. Então, se você quiser deixar sua moto brilhando, entre em contato com a GetFixMotorcycle, @GetFixMotorcycle no Instagram. Vários patrocinadores, nunca acaba. www.gamarket.uk para você que está querendo dar um boost na sua empresa, ou se você é um influenciador, está querendo criar conteúdo, tudo na produção, edição de vídeo, entre em contato com a GA. www.gamarket.uk. Vamos lá, meus amigos, mais uma segunda-feira incrível. Hoje, mais um convidado que eu não conheço, então já estou feliz, porque já falei, quando eu conheço eu não fico tão feliz. Queria que a Mônica se apresentasse para mim e para as pessoas que estão assistindo. Oi, tudo Tudo bom? bem? Cheguei, moleque, em cima da hora. Não é? Eu sou a Mônica, eu moro aqui em Londres já tem quase mais de 12 anos, quase 13. E eu sou guia de turismo. Sou guia de turismo Moleque, credenciada aqui na cidade. É porque assim, o guia de turismo a gente vai saber de um jeito diferente. Você se comunica na internet falando sobre os pontos turísticos, dando dicas, é isso? E faz o guia com a pessoa também. Isso, a internet, na verdade, é mais hobby, né? Eu tô lá no dia a dia com um turista na rua, né? Mas só para brasileiro ou... Não, eu fiz a qualificação aqui dura quase 2 anos, aí você se qualifica na sua língua nativa, né? Então, automaticamente me qualifiquei em português, mas aí eu fiz o teste de inglês, então eu guio em inglês também. Então, faço São meio 2 que anos para ser um guia quase turístico 2 anos. credenciado? São quase 2 anos. Porque eles fazem uma parada pro verão, porque os instrutores são todos guias, né? Então, no verão, eles fazem paradas. Mas, no geral, 2 anos, quase 14 anos. Eu não sabia disso, não. Achei que era só você conhecer e você podia virar guia turístico. Tem gente que é assim. Teoricamente, né? Graças à internet aí, o Reels, né? Mas a qualificação me dá direito de guiar dentro de lugares tipo a Abadia de Westminster, Castelo de Windsor e tal. Eu tô Tu tem tipo credenciada um para isso. cartão que deixa você entrar com a rapaziada. Isso aí. Eu sou a guia externa autorizada a guiar dentro desses lugares. Tá vendo aí? Então, se a pessoa falar, não posso entrar aí, não. Ela não é um guia turístico credenciado. Já fica essa dica. Que legal. Mais pro final a gente vai conversar mais sobre... Deve ter várias histórias boas, né? Porque lidar com o humano não é uma coisa fácil. O humano que tá no lugar que ele não conhece, então, Deus é mais. Mas a primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados é: qual que é a sua primeira lembrança? A minha primeira lembrança de infância, assim, eu deveria ter 1 ano e meio. E eu sei que todo mundo fala assim, mentira e tal, mas é porque eu fui para escola numa época que não tinha berçário, né? Eu sou antiga, né, minha gente? Eu sou a móveis e E é do sul, utensílios. né? Sou de Petrópolis, Quase não tem sotaque do Rio de Janeiro. Petrópolis. E aí, quando eu fui para a escola, não tinha muita escola para criança pequena e uma escola abriu exceção para crianças com menos de 3 anos. E eu falo que é a minha primeira lembrança porque eu voltei nessa escola em adulta e eu fiquei chocada com o tamanho, porque eu achava que era um pátio enorme e no fundo do pátio tinha um parquinho. E eu lembro de eu caminhando em direção ao parquinho, desesperada, assim, não chegava nunca. E quando eu fui adulta, eu falei,
Não, peraí, mas teve uma obra, reduziu o tamanho. Ah, é Então, por porque isso quando a que eu gente tem. sei. A criança acha que as coisas são gigantescas, né? Justamente. Então, ali eu tive a noção mesmo. Eu falei, caramba, então essa é a minha primeira memória, porque eu deveria ter por volta de 1 ano e meio, 2 anos. Gostaram pequenininho. E tinha areia nesse parquinho? Tinha banquinho de areia, brincar e tal, era Que é o jeito certo, né? maravilhoso. Criança comendo cola de escola, cola escolar, papel crepom e areia, né? Com certeza. Tem um Quando a sistema criança não imunológico. junta tudo, né? Ela pega a areia, põe cola, enrola no papel crepom e come. Quem nunca botou cola na mão, esperou secar e ficou descascando? Fazendo assim, ó, pra fazer teia de aranha. Tudo. Se você não fez, você não viveu. Teve infância, não teve infância. Que aí a mão toda encardiçada, né? A cola tá branca, quando você tira, tá toda marrom por dentro, assim. Não é? Você fala, nossa, mudou de cor. Sim, é só a mão de criança que tava no chão. Com certeza. Ai, que legal. Petrópolis é do lado do Rio de Janeiro? Muito perto, são 70 quilômetros, é na Serra, mais 1 hora, né? Petrópolis é um lugar bonito, né? Tem um monte de umas casas em cima, assim, né? Sim, 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 é bem bonita a cidade, tem museu. Eu brinco, né? Como eu sou guia, eu falo muito da família real aqui, né? Eu falo, eu troquei a coroa imperial pela coroa real, porque lá tem coroa imperial, museu, enfim. Ah, lá em É da Petrópolis. cidade de Pedro, né? Petrópolis. Então, tem E toda qual que essa foi ligação. qual que era o nome dessa escola? Você lembra? É Instituto Santa Maria. É público. Não, Era era particular? particular. Não tinha, então isso que eu tô te falando, não existia creche nem pública nem particular, né? É uma coisa que veio depois. Então a escola que viu a necessidade, a minha mãe ela trabalhava fora e essa escola estava vendo a demanda e resolveu abrir a sessão, né? Então tinha de pequenininho mesmo, era eu e mais três só, o resto Era era uma tudo turminha 3, 4 top. anos. É. E depois você foi pra que escola? Aí depois eu fui para o Colégio Santa Isabel, que é uma escola católica que ainda existe até hoje, das freirinhas lá. Era só menina ou era Não, misturado? quando eu estudei já aceitava menino, mas na época que eu estudei era meio que recente, então era a proporção era muito mais menina do que menino, E tinha né? lanche? É que eu sempre gosto de saber se tem lanche. Tinha o horário do recreio, não estava incluído, mas tinha a hora do Era recreio, tinha a particular, então, né? cantina, A feira. particular, e tinha assim, eles faziam um pão com manteiga na chapa, assim, que ficava fininho, que era uma delícia. Mas tinha que comprar. É, tinha que comprar, eu levava meu lanche, Tu né? Eu levava? era daquelas que ia com a merendeira e levava. Na lancheirinha? É, Tu lembra sua lancheira? Tinha eu tive desenho? algumas, não era nada assim muito específica, não. Lembro de uma azulzinha, assim, saía para fora a garrafinha. E virava, tipo, redondinha e saiu o Isso, canudinho? aí virava copinho. Se tirava a tampinha, Ah, ela é que virava um essa é copinho. outra. Essa era tipo de enroscar Isso, de assim. enroscar, E justamente. aí a rosca da tampa É, virava a tampa. isso. E aí minha mãe sempre colocava um chocolate, ou era o surpresa, ou era o Lolo. É que o Lolo voltou, né? Mas ele Voltou tinha Lolo. morrido um Era tempo. Milk Bar, virou Lolo de novo. Surpresa era legal que vinha um cardzinho. Vinha um card, condicionava. Era isso aí. Que era sempre pra menina, né? Que era dinossauro, carro. Surpresa era preparado para uma menina comer. Nunca tinha nada de mulher. Era animais, tinha assim onça e tal, mas era uma Sim. coisa assim bem educativa, não era muito infantil. Não, era um desenho, uma gravura de livro de escola. Se você Era Era bem isso mesmo. educativa. Aí você virava atrás e tinha tudo falando sobre aquele bichinho. Isso E aí. você lembra alguma história da escola? Tem várias, né? Eu te lembro uma trágica, assim, não é muito boa. O trauma sempre ganha. Me desculpa quem vai estar escutando essa história, mas é porque marcou tanto. Eu tinha 13 anos, então já era. Mas você tava nessa Eu escola estava ainda? nessa escola, eu estudei nessa escola do Jardim 2 até a 8ª série na época, né? Era o final do Ensino ensino fundamental. fundamental hoje em dia. Então, dos 5 aos 14. E foi sempre a mesma turma? Mudou muito ou pouco? Praticamente, mudava muito pouco, né? Então, tem amigas minhas que estudaram Até comigo hoje. e são amigas minhas até hoje. E aí, 13 anos, já era marmanja, né? É muito bom a criança de 13 anos falando isso. Não Eu tenho é. 13 anos, eu sou um adulto. Mas, pô, marcou porque foi muito ruim. Então, na sala de aula, e lá eles organizava a gente por tamanho. Então, os mais baixos sentavam na frente e aí Ah, meio né? escadinha, né? Sim. Então, eu sentava meio que do meio pro fim, que eu sempre fui um pouco mais alta. E falava pelos cotovelos, né? Normal. E eu tava lá, e aí eu tava me sentindo muito bem. E a gente tava fazendo uma atividade, não era uma prova nem nada assim, mas era uma atividade que demandava atenção e eu não tava bem. Aí eu levantei, fui lá na frente e pedi pro professor para eu ir no banheiro. Você lembra qual que era a aula? Aula de geografia. E aí o professor falou: não, espera terminar a atividade.
E aí eu voltei, sentei e eu comecei a ficar muito mal. Mal, aí eu virei pra minha amiga, a Daniela, minha comparsa nas conversas. Falei, Dani, vai lá pedir de novo, porque eu tô muito mal, preciso ir no banheiro. E quando ela levantou pra ir, não deu tempo. Eu comecei a vomitar, mas pensa assim, o exorcista. Na escola Aquela de freira eu cena. gostei dessa analogia muito boa, hein? Era o exorcista. E eu lá, e todo mundo, aquela gritaria, todo mundo corre, corre, corre. Eu isolei. Elas tiveram que mudar a turma de sala. Eu tava toda imunda, minha mãe trabalhando, não tinha celular. Ligaram para o trabalho da minha mãe, ela era professora numa escola estadual. Ligaram para a turma dela, para a escola dela, e aí ela ligou para minha vizinha para ir me buscar e levar uma muda de roupa, porque eu não tinha nem condição de deixar a escola. Muda de roupa é uma palavra muito boa, tá? Coisa antiga, né? Você vê. E assim, foi traumático, mas assim, é o que mais me marcou. E tu lembra por que você vomitou? Foi o pãozinho Não na chapa? lembro. Eu não lembro. Não, porque eu não comia, levava lanche, né? Foi o lanche da tua mãe que a Tinha gente não queria invejinha. estar falando que Eu foi. tinha E invejinha o que a sua mãe mandava? Chocolate? Que... Não, era o chocolate, era a sobremesa. Era sempre um sanduíche, geralmente, ou era mate, se fosse verão, ela fazia o mate, ou leite Nescau, tipo chocolate quente, né? Fazia leite com Nescau. Nescau ou Toddy? Nescau. Não, Toddy. Toddy embolotava, era Nescau. Cara, eu adoro Toddy. Eu O gosto. Toddy tem que ser no leite quente, A senão... bolinha do Toddy é que é o charme. As bolotas que ficam em cima do leite gelado não mistura nunca. Você toma leite com bola de Não, chocolate. pensa que isso é década de 80. Então, às vezes, não era Nescau, nem Toddy, era tipo um genérico. Chocobon. Muque. Que deve ser do Chocobon também tem no, sabe? É. Você tinha que sacudir. Esse Caralho, tinha que esse era sacudir ruim, muito. né? Esse era Era meio ruim, né? sebo. Era ruim. Esse é o guarda-chuvinha de chocolate Justamente. do achocolatado em pó. Exatamente. Ah, é ruim mesmo. É, Parece mas que era bom. faz de propósito, né? Tem duas empresas que prestam. O resto é tudo ruim, O pô. resto é tudo ruim. Esse era bem genérico, assim. Era Não, cheiro Nesquik de era bom. chocolate. Mas não tinha Nesquik de chocolate. Era só de morango. Era só de morango, aí eu não gostava. Nossa, eu Não era amava. muito bom, não. Eu amava Nesquik. Mas eu tomei adulto e é um Aqui lixo. tem de banana, né? Meu Nossa. marido ama de banana. É Não mesmo? consigo. Eu tomei o de morango adulto e falei, não é possível que eu criança amava isso. Hoje em dia, Nescau, né? Eu falo, como? É açúcar puro. Você não gosta ainda? Cara, é muito Nossa, eu açúcar, amo é muito doce. todinho, aquele que não. É muito doce, eu não consigo. É. E aí vomitamos na escola e você não ganhou um Vomitamos na apelido escola. por causa desse dia? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Não, graças a Deus. Nem fala isso. Isola. O trauma é só meu. E da Dani, né? Que graças a A Deus Dani levantou. saiu na hora, cara. Caralho, você salvou sua Ela amiga, pô. saiu na hora. Salvou sua amiga. Falou, Dani, corre que o negócio Corre vai que ficar vai louco ficar aqui. ruim. Foi assim, foi muito traumático. Mas não, a minha escola, o pessoal era gente boa. Vocês matavam aula? Não, Tu nunca matou aula na vida? não, nunca. Caralho, é uma criança. Não na escola, né? Quando eu fui pro segundo grau, né? Que é É o terceiro que é o ano. terceiro ano, aí a minha prima estava na faculdade já, quando eu estava com 16. Tava quase no terceiro. Era no segundo ano do segundo grau, na época. E aí eu faltava muita aula, faltava principalmente aula de inglês, porque eu já era formada em inglês. Isso, ela morando na Inglaterra é bom demais. Não, então. Não, mas eu já era formada em inglês. Eu falava, cara, eu falava com a minha professora, eu falava, eu não vou vir na aula. Tu fazia o inglês por fora. Eu já tinha feito curso por fora. Eu falava, Em outra "Cara, eu não escola?" vou." Não, no cursinho, fiz cursinho, né? Tipo CCA. Tipo CCA, eu fiz Brasas, que era muito comum no Rio. Não sei se em outros estados, mas no Rio era um curso famosinho, assim, sabe? E aí eu falava, cara, perda de tempo, perda do meu tempo. Acordar cedo pra ver aqui. 16 aula de anos. inglês. Ela nem estudar duas vezes, não. Não, nem passar. Aí ele falava, o professor falava, tudo bem, se você tirar a nota acima de 8 na prova, eu te libero da aula. Nossa, que Aí escola eu maravilhosa. falava, Era particular também? Era particular. Qual que era A o minha nome mãe dessa escola? é Instituto Carlos Alberto Werneck. Essa não existe mais, ela virou um shopping hoje em dia. Que dá muito mais dinheiro do que ter um monte de criança Não lá é? dentro. Mas a minha mãe dava aula nessa escola, aí eu fui pra lá porque eu estudava sem pagar. Ah, ganhou bolsa. Eu ganhei bolsa. E o maior pesadelo do adolescente é a mãe ser professora na escola. Não, mas a minha mãe era professora de sétima série, então não misturava, entendeu? Mas era bom porque eu estudava de graça. Eu detestava a escola porque eu vim de uma escola que era tudo certinho, tudo regrado,
tudo bonitinho. Cheguei lá, a escola era um pandemônio. É tipo quem mora no Brasil e mora aqui. Era assim, era meio assim, uau, era Lá diferente. não tinha ensino médio? Na minha tinha, mas era só formação de professores, né? Era escola normal. Então, eu não queria fazer, aí eu saí da escola. E minha mãe, como dava aula nessa outra escola, eu fui para lá estudar. E perdeu suas amigas? Nada, minhas amigas estão até hoje. A gente Mas ainda elas não foram para essa escola nem também. não, aí espalhou, né? Porque aí chegou nessa época, quem queria fazer formação de professores continuou na escola, quem não queria, aí foi para cada um para um canto, né? E eu acabei indo para essa escola, eu e mais 5 ou 6 da mesma escola fomos para essa escola. Ela era muito famosa por atleta, então tinha um amigo meu que era atleta, ela fazia competição, ganhava muita competição, nada, zero atleta, mas E nem gostava de nem ia pro inglês. nem ia pro inglês. Aí eu faltava aula porque eu ia para a faculdade com a minha prima à noite, ficava lá moscando na faculdade com ela, e aí de manhã não acordava cedo, né? Porque aí era demais. Aí eu faltava aula de inglês, mas tudo certo. Porque fez a escola do Brasas, né? E Fiz o adiantou o Brás. inglês do Brasas? Sim, super, super. Nossa, adiantou muito. Foi muito bom. Era mais conversação, o foco deles era mais conversação. Tanto que eu brinco que eu tive as minhas amigas que fizeram cultura inglesa, anos e anos e anos. Cambridge, não sei o que lá. Eu falava mais que elas. Porque o curso Porque... focava justamente em conversação. Ah, isso é legal, é Era diferente, velho. diferente, era Muito legal. top. E qual que foi seu primeiro emprego? Foi estágio, né? Fazendo estágio ainda quando eu estava na faculdade. Eu Você fez trabalhei, faculdade de... fiz faculdade, comecei faculdade de comunicação social e depois eu mudei e fiz faculdade de turismo. Mas quando eu estava ainda nessa transição, eu fui trabalhar na central de reservas da VASP. VASP é a antiga TAM, não é isso? Virou TAM? O que que virou VASP? Não, Virou a nada? VASP acabou. A TAM, o que a TAM comprou? A TAM, não, ela comprou os aviões da É VASP, isso aí, mas foi um não a negócio assim, VASP. É, entendi. Você fazia o quê? Você atendia o telefone? central de reservas, eu fazia reserva por telefone. O 0800 lá, eles dividiam em alguns pontos do Brasil. São Paulo era maior, mas tinha um no Rio. E aí eu trabalhava na central do Rio. Mas era como se fosse um estágio, né? Eu estava na faculdade ainda. Era só uma telemarketing para eles. E Mas você era aprendeu o quê? surreal. Tipo, dentro do turismo, nada, né? Só atender e saber o preço da Eu passagem. mexia no sistema, foi a primeira vez que eu mexi num sistema, né, de reserva, que foi interessante e dinâmica. Era, Zero. era surreal aquilo ali. Não é à toa que faliu. Eu tava lá dentro e eu sei por que que falhou. Era muito bagunçado? Era muito bagunçado. Era muito bagunçado. Era surreal. Mas era legal. Para mim, foi a Era... primeira experiência, foi ótima. Ah, Eu muito. ganhava R$ 395 e um vale-refeição de R$ 4. Por dia? O vale-refeição era por dia. A R$ 4 dava pra comprar alguma coisa? Era um lanche do McDonald's. Era o preço do lanche do Ah, era McDonald's. bom, então. Era bom, então. Caralho, o McDonald's já foi R$ 4, hein? Era 4,50. Isso aí. 392 era um pouquinho mais que o salário mínimo. Você já tava, tipo, Já tava, estourando. já tava E me era o achando primeiro emprego. milionária. Tava me achando E milionária. você lembra alguma história boa desse trabalho aí? Cara, a gente tinha uma supervisora, porque era todo mundo estagiário. 90% era estagiário, 10% eram funcionários. E os funcionários faziam algumas tarefas um pouco diferenciadas e tinha essa tal dessa supervisora que fazia a escala de todo mundo. Hum. E, gente, eu juro pra você, eu acho que ela olhava e falava assim: quem é amigo de quem? Vamos ter certeza que vai todo mundo ter a escala oposta. Não quero papinho nessa sessão. A gente nunca folgava junto, era um caos. Sempre que saía a escala, aí era um troca-troca. Eu quero esse sábado pra ficar com o mesmo sábado com meu amigo, não sei o que. Rarará. Era um caos. A gente falava: meu Deus do céu, ela é muito mal amada. E tinha uma amiga minha que ela falava: cara, eu quero ganhar na loteria pra comprar a VASP só pra demitir ela. É Porque bom, ela. É muito bom esse pensamento. Eu só quero o dinheiro pra poder demitir essa pessoa. Pois é, então era Ele ia assim. pagar baratinho, tua amiga, né? Já estava falindo ali, já Não estava precisava num nem ganhar na momento. loteria. Não precisava muito, não precisava muito, que ali já estava no momento dos finalmente, assim. Mas você foi a minha primeira experiência, assim, num ambiente corporativo Foi na selva do trabalho, isso é bom do também. trabalho. Era ali perto do Santos Dumont, eles tinham um galpão ali do lado do Santos Dumont. E era ali que ficava a galera. Era umas 90 pessoas, era grande, sabe, o lugar. E o telefone tocava o dia inteiro. Tocava o dia inteiro. E a gente não podia, eu não podia atender com o meu nome, porque não podia ter nome repetido.
Então, eu tive que escolher um outro nome. Aí eu escolhi Verônica. E eu vou te falar, é uma coisa interessante isso, porque se alguém reclamasse de mim, eu não levava pro pessoal, porque tá Já era reclamando da Verônica, Verônica, não não era é? você. E Sabe? reclamavam? Às Sim, era vezes sim. cliente, né? Às vezes sim, às vezes. Eu não lembro de nenhuma reclamação assim específica, mas eu lembrava disso, assim, eu falava, se alguém falar qualquer coisa, como se não fosse eu. Os meninos geralmente atendiam com sobrenome, e eu atendia, e as meninas com nome, mas não podia repetir. Porque Não se podia saber, não reclamasse, atender. eles queriam saber Ah, exatamente quem foi o problema, entendeu? entendi. Mas era surreal. Sistema DOS, assim, para fazer a reserva. Deu essa, a galera não sabe o que Ninguém é. sabe o que é isso, é aquele verdinho, assim, do Matrix. A ideia ficou preto depois. É, sistema MS-DOS. Não tinha Windows. Era. Eu esqueci o nome do sistema, acho que era Zeus. Talvez fosse Zeus. Acho que o sistema operacional era Zeus. Não. Ah, muito top. E aí você fez, depois mudou para turismo, você já queria Aí então. aí eu já estava começando a faculdade, eu transferi, né? Eu ia transferir, desculpa, mas aí não daria para transferir. Aí eu tive que fazer vestibular de novo. E aí comecei turismo. Então fiz um ano de comunicação social, um ano e meio. E aí troquei para turismo. Mas foi por causa da escola, do inglês? Não, eu estava na comunicação social, mas aí eu vi que não era aquilo que eu queria. Achou que trabalhava muito na VASP, tu ia ver se tu tivesse se formado em Não comunicação é? social. Eu sei lá, mas aí eu comecei a olhar, eu falei, não, não quero jornalismo, não quero RP, não quero publicidade. Aí eu falei, vou trocar. E acabei caindo no turismo de paraquedas. E aí terminei, né? Que aí eu falei, bom, agora mesmo que eu não quero, eu vou terminar, É a porque segunda, essa aí eu vou não até o dá, fim. né? Só tem que terminar. Aí terminei, mas acabei trabalhando bastante assim na área. De Lá no turismo. Brasil, aham. Depois eu até saí da área, mas eu trabalhei bastante na área. Mas você trabalhava em agência ou. Trabalhei de tudo que você possa imaginar. Então comecei na VASP, fui para hotel, trabalhei no Copacabana Palace na recepção. Aí, Ah, só gente boa em Copacabana Palace. é, aí ali eu vi como eu era pobre. Aí você vê o Teve um choque nível. de realidade? Lembra alguma história assim que você falou, cara, meu irmão, esse dia? Com certeza. Teve um shake. Imagina, eu lá era ralé da ralé, né? Quem lidava era o gerente, Era o o supervisor, concierge. eram as pessoas mais um outro nível. Mas eu lembro desse shake ele ficou na cobertura, que era no sexto andar, e o quinto andar, que era o andar executivo todo, era para a galera que trabalhava para ele. E aí chegou um dos assistentes dele, chegou na recepção, perguntou pro supervisor, eu estava do lado dele, falou assim, vocês fazem câmbio, a gente precisa trocar dólar. E ele, fazemos? Quanto? Ele, só um momento, aí ele pegou uma mala, colocou em cima, tinha 5.000 dólares. Aí o supervisor, peraí que eu preciso no cofre. Tipo, eu não tenho esse dinheiro aqui, Calma, né? achei que era $500, meu amigo. Eu falei, caraca, peraí que eu preciso do gerente, eu preciso no cofre pra trocar o dinheiro. Eu falei, nossa, então. Foi a primeira vez que eu vi um American Express Black, que eu nem sabia que existia, eu achava que o Platinum era um Ah, tem mais um alto, aí tem acima, um né? acima. É, tem um Falei, secreto aí. caraca, as pessoas. Isso, gente, é 1999, tá? Ou era do que passar o cartão assim? Na maquininha de copiar o cartão ou já tinha máquina? Não, Sabe esse negócio que eu tô falando? sei. Bota no carbono, cartão, aí faz assim, ó. Crack. A gente tinha essa máquina, a gente não usava, Não é era uma só para máquina. emergência. Ah, Né? já Então, tava. porque essa máquina você tinha que ligar para pegar o número da autorização e você fazia tipo a cópia do cartão ali e a pessoa assinava aquele treco. Mas a gente tinha para emergência, porque a máquina de cartão em si era meio também demorada. Era uma que era um cabão preto, assim, ela era gigantesca, né? Era. Tinha que ligar na central na maioria das vezes. Tinha. E aí a gente tinha essa outra de backup, assim, mas eu já conseguia fazer pré-autorização e tal no cartão. As pessoas gastavam muito dinheiro, gente, era assim. Chegava e falava, eu quero um quarto e pagava na hora? Não, Ou era mais geralmente já vinha reserva? com reserva. Geralmente havia com reserva, mas era contas assim de R$ 10.000. Gente, 1999. Era, Hoje eram uns R$ 50.000 de boinha. Foi de era, R$ 60.000. era até mais, até, eu Proporcionalmente. acho, até mais, eu acho. Porque era assim, surreal, sabe? Era surreal o valor. Eu falava, gente, como assim? R$ 10.000? Eu achava que era surreal. Então, eu trabalhei em hotel, trabalhei em agência de turismo, operadora de turismo. Aí eu fui, quando eu estava na faculdade, eu fiz um intercâmbio na Disney, fui trabalhar na Disney, fiquei lá um ano e Era o meu meio. lugar favorito. Você falou, pegou no meu coração. Você trampou de guia turístico da Disney? Ou no Não, parque sendo no staff? parque eu fui staff, depois eu fui guest relations, aí como guest relations eu era VIP tour guide. Ah, ela faz
mais caro, custa $1.000 esse passeio com Na o época era guia. diferente, mas Mas era a mesma era coisa. caro pra caramba. Mas é que hoje você paga e você não fica em fila, né? É É. fora fila. Na minha época, não. Tem que ficar na fila ainda? Aí eu tinha que planejar o dia para as pessoas ficarem o mínimo possível na fila. Aí inventaram o Genius, mudou de novo. Eu sou expert na Disney, sabia? É, né? Eu amo a Disney. Então, nessa minha época era uma ralação assim hard, porque imagina, as pessoas pagavam uma nota, só não ficava em fila quem era famoso. Não pela pessoa ser famosa, é porque eles acham que a pessoa famosa poderia causar um pouco de caos no parque. Então, por isso que a pessoa furava a fila. Ah, é? Não por ela ser famosa, mas para não causar o caos. E é porque ela é famosa. E é porque ela é famosa. E aí, por exemplo, Michael Jackson, nem pensar, Michael Jackson, eles tinham que fechar a atração para ele ir sozinho. Porque imagina Ele já alguém foi no parque quando você tava lá? várias vezes. É mesmo? Caralho, que pica. Então, assim, ele tinha vários níveis, né, de famoso. Não, porque o Michael Jackson peraí, calma Ele lá. era o máximo, né? Porque ele, assim, por exemplo, ele quer ir na loja, aí tinha que fechar a loja. Porque E não tá. E ele tava no parque aonde? ele anda todo pela parte do backstage, né? Ele anda por baixo? Depende, no Magic Kingdom seria pelo túnel, né? Mas os outros parques não tem Não túnel, tem. mas seria o backstage. Ele vai por trás, Vai por gente, trás, das paredes. Entra pelo fundo, pela saída das atrações, né? A Entradas galera nem via alternativas. ele, então. Não via. Ele, Mariah Carey, esse povo não via. A galera não vê o Não famoso. sabia nem que tava lá. Aí pra tu ver como o ego do famoso é top, né? Porque tem um monte de famoso que podia estar indo por trás, mas faz questão de causar o caos, né? E aí tinha gente, só que famílias normais que pagavam para ir, e aí a gente tinha que planejar o dia. E aí que o jeitinho brasileiro tinha que entrar, né? Porque para a pessoa não ficar na fila, eu tinha que me dar meu jeito. E aí, uma das coisas que eu descobri antigamente, antes de você ter que planejar 3 meses de antecedência, todas as atrações, antes de ter pulseirinha, o ticket era de papel, era uma tarja magnética. Era top, era lindo esse ticket, ele era bem grandão, assim, era 2 guias. Uma ficava com o cara e ele andava no parque. E tinha tarjinha magnética e tal, que você validava o seu ticket quando você entrava no parque. E para você pegar o Fast Pass, você podia pegar um Fast Pass, se não me engano, acho que a cada 2 horas, uma coisa assim. Então não dava para planejar o dia da pessoa pegando um monte de Fast Pass. Mas eu descobri atrações e que a máquina do Fast Pass estava quebrada, ou seja, eu conseguia pegar o Fast Pass mesmo já tendo um. Descobri máquinas que você apertava o botãozinho e emitia Fast Pass. Os bugs. E tinha, claro, aquelas pessoinhas que estavam lá trabalhando, monitorando, ajudando, dando assistência, e eu me fazia de vítima. Ai, o bilhete está desmagnetizado, né? Ou seja, a tarja magnética não está funcionando, eu vou ter que ir lá trocar. Você me ajuda, que eu tô com a família ali, eu com uniforme, né? Disney, Claro, Disney claro, staff. claro que eu te ajudo. Pegava meu ticket, me dava lá o número de SPS. E aí eu descobri que a galera na checagem, né, eles só olhavam se era para aquela atração, que cada atração era personalizada, e o horário, mas não olhava a data, que era piquititinha. Aí eu tinha vários Fast Pass antigos Você que eu foi andava, guardando os Fast Pass. guardando, que eu não usava. E aí precisava, tinha lá para usar. Aí quando fizeram o dia lá, fechando, falou, ué, e essa data aqui? Ih, já era, passou. Não, mas porque imagina, gente, a pessoa tá pagando uma fortuna para ter o guia ali. A criancinha acabou de ir no Peter Pan Flight, que a fila 1h30. É mais ou menos. E Os aí, animatrônicos são pica, né? pois é, aí acabou de sair, a criancinha olha e fala assim, eu quero ir de novo. Claro que vai de novo, né? Tia Mônica No vai VIP fazer é de novo. toda hora, meu Vou amigo. dar meu jeito. Aí eu dava meu jeito. Mas foi legal, foi divertido. Eu queria trampar na Disney um pouco, eu acho. Foi muito legal. Então foi essa E experiência. qual que era o seu brinquedo favorito? Você já foi no do Avatar? Não tinha na Não, época, não né? tinha na época, não fui. Tu não voltou na Disney? Eu voltei, mas eu voltei em 2011. A última vez que eu fui foi 2011. Então não tinha ainda. Quando eu saí de lá, eles tinham acabado de inaugurar a Mission Space no Epcot. Que mudou agora, é outro agora. Essa é boa. Entendeu? Então já tem assim, não tinha o Soaring, não tinha um monte de Soaring é bom atração. também. Mas quando eu fui em 2011 já tinha o Soaring, mas ainda não tinha do Avatar. Soaring é uma das melhores atrações que tem na Disney, tá? Eu
fui no Soaring, na Disney da Califórnia. Disney da Califórnia já tinha. Sim, eu fui nessa também. Foi que eu não sabia o que era, entrei, e aí você sente cheiro de areia, né? E água fria. Pra mim, a laranja, no laranjal ali, nossa, aquilo foi muito É legal. chocante, não tem como explicar, galera. Você voa numa cápsula e você sente todas as sensações de onde está passando. Ele passa em vários lugares do mundo, e a hora que ele passa no Taj Mahal, cheira a jasmim, e você não entende como acaba tão rápido o cheiro. É muito legal, é muito legal. Não, então, mas a minha queridinha é a Rock and Roller Coaster. Passa ano, sai ano. E a Aerosmith, ser com um rock fazendo aqui, pra mim é o melhor. É a do Guardiões da Galáxia agora, é muito boa lá no Epcot. Legal, não, no Epcot não, é na Disney Studios. Não é no Epcot, é do Guardiões. Não, sim, mas eu tô falando a Rock and Roller Coaster. Rocket no Studios. Eu não consegui no estúdio da última vez que eu fui. Agora tem Star Wars lá, né? Eu vou agora em outubro. Você vai em outubro? Então, tem muito tempo que eu não vou. Que é a melhor época pra ir, né? Porque não tem tanta criança. E tá meio chovendo um pouco. Outubro, setembro, outubro, Já é mais calmo. Já é bom. Porque no julhozinho você não faz nada. Não faz nada, né? E aí depois da Disney... Então, aí eu voltei, fui trabalhar em hotel de novo, acabei ficando Brasil. na hotelaria de novo. E aí fiquei no hotel até eu me formar. Não, já estava formada, na verdade. Eu entrei no hotel, já estava formada. E aí eu fiquei no hotel, aí eu já estava meio que na vibe, não é isso que eu quero. Você acabou de voltar dos e Estados agora? Unidos, né? Eu voltei dos Estados Unidos, fui trabalhar no hotel, aí eu fui assistente de hospedagem, guest relations, aí depois eu fui abrir o hotel em Búzios, que esse hotel é um hotel no Rio, não existe mais, mas ele era chamado Hotel Marina. E aí eles abriram uma unidade em Búzios. É famoso esse hotel. É da música da Marina Lima, né? Ah, é? Hotel Marina, quando acende. Mas não existe mais, a família vendeu. Tá reformando, né? Eu vi que o prédio estava reformando, eu fui ano passado no Brasil. Mas aí eles abriram um hotel em Búzios, eu fui para lá inaugurar esse hotel em Búzios, e aí lá eu falei, cara, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, que eu vou fazer. E aí eu saí completamente do turismo, fui trabalhar na IBM, não tinha nada a ver. Caralho, migrou bem. Falou, que tal? Eu mexer com MS-DOS, eu quero a IBM agora, bora. Eu trabalhava na parte de serviço, era uma parte financeira que eles tinham, né, que era chama IBM Global Finance, eles davam assistência para a IBM Estados Unidos. E aí eu era parte administrativa, fui trabalhar nessa área, não tinha nada a ver com o turismo, mas precisava do inglês fluente, então por causa do inglês eu acabei caindo lá. E aí fiquei lá até vir para cá. Que top. Agora eu quero que você me conte um date que deu certo ou um que deu errado. Mas eu ver que você é casada, né? Sou casada. Eu sempre gosto que conte a história de quando conheceu seu marido. O meu marido é interessante, porque quase deu errado. Sempre é assim, sabe? A maioria das vezes no casamento é assim. Quase deu errado. Uma amiga minha ia casar, uma amiga de infância, lá de Santa Isabel, lá da escola, crescemos juntas e tal. E ela ia casar e... Isso no Brasil? No Brasil. Eu tava morando... Nessa época eu tava em Búzios, eu acho. No hotel, eu tava voltando... Não, acho que eu tava voltando pro Rio. Nessa época, eu tava voltando pro Rio já. E aí ela ia casar e fui na festa dela de despedida de solteiro e tal. Fui no casamento. Tava solteira, fui no casamento. Fui eu no casamento. Daqui a pouco vem a noiva, se aproximando, andando assim. Preciso te apresentar uma pessoa. Que isso, Tati? No seu casamento? Como assim? E ela, menino ótimo, era amigo do marido dela. Preciso te apresentar. E me levou para apresentar. Eu falei, peraí, não, vamos mais gente, vamos mais gente. Não vou sozinha nessa furada, não. Caralho, já foi na armadilha. Foi na armadilha total. Assim, sem saber o que estava acontecendo. E, ao mesmo tempo, ele tinha visto as fotos da despedida de solteira dela e perguntou, e Tati, essa daqui? Falou, minha amiga solteira, vou te apresentar. Ele achando que eu sabia que eu ia ser apresentada para ele, mas eu não sabia. Não rolou o pré. Não, eu não sabia o pré. Ele passar sabia o briefing. E eu não sabia. Ele já estava lá com o briefing achando que eu já sabia. Foi apresentado ali no casamento, eu meio pego assim, de surpresa e tal. E aí a gente foi dançar, a gente começou a conversar e tal. E ficamos conversando o casamento inteiro. Uma galera no casamento meio que acaba cedo, né? E aí o pessoal botando uma pilha, não, vamos fazer alguma coisa depois e tal. E por Petrópolis, as baladinhas na época, eu morava em Petrópolis, não eram em Petrópolis, era em Itaipava. É um distrito de Petrópolis, meio longe, meio fora, assim, do centro. Casamento em Petrópolis, e ele queria, não, vamos então, vamos com a galera e tal. Eu falei, olha, eu até vou, mas tem uma condição. Tem que passar em casa e trocar esse sapato. Eu tava com um sapato, um salto mega. Eu falei, eu não tenho condição de passar a noite com esse sapato, preciso trocar de sapato. E era assim, aquele programa de índio, porque você ia ter que sair de um lugar,
Ia ter que ir lá para um outro bairro para depois ir para Itaipava. E ele falou: não, te levo. Claro, Falei, é tá o animado. cara Eu falei, tá animado, tá interessado. mostrou disposição. É isso que eu pensei. Eu falei, ali ia ser, né, a derradeira, se ele tá mesmo afim, não tá. Aí me levou em casa, troquei de sapato, fomos, saímos e tal, ficamos no casamento. Tarará. Depois do casamento, né, no pós-casamento. E aí, trocamos telefone e tudo mais. Era mensagem? Não tinha WhatsApp ainda. Não tinha WhatsApp ainda, era mensagem, SMS. E tinha Facebook. Tinha Facebook já nessa época. E aí, eu, domingo, estava em casa, nenhuma mensagem, o casamento foi no sábado. Fui pro Mas tu já tava esperando uma segunda-feira. mensagem? Ah, claro, tem que ter mensagem. Ah, Mostrar interesse. E não aí, bastava levar em casa pra trocar a sandália. não, tem que mostrar interesse. Chegou, dormiu bem, Eu acho que acordou. segunda-feira, eu tenho a sensação que segunda-feira era feriado. Eu não era feriado, porque como eu trabalhava feriado americano, talvez fosse um feriado americano, porque na segunda-feira que eu fui pro Rio. E aí, quando eu estava descendo pro Rio, caiu uma mensagem. E era um outro telefone. E aí eu falei, ih. Aí eu respondi a mensagem, era a mensagem dele, mas com outro número de telefone. Aí eu respondi a mensagem, aí nada. Morreu o assunto, uma semana nada. Falei, que estranho. Outro fim de semana, falei, bom, não vai rolar, né? Mas já tinha uma expectativa, gostei. É, mas não falei, não vai rolar. No outro fim de semana, daqui a pouco. Não, mentira, caiu uma mensagem durante a semana assim, eu acho que você mandou mensagem pra pessoa errada. Eu falei, gente, que louco. Ele me mandou uma mensagem, eu respondi. Eu até olhei, falei, será que eu mandei mensagem pro número errado? Não, mandei mensagem pro número que me mandou a mensagem. Como assim? Eu só respondi a mensagem. Eu, hein? Coisa esquisita, deixei pra lá. Quando foi no outro fim de semana, pelo Facebook, ele me mandou uma mensagem. Eu falei, olha, que estranho, porque eu te respondi a mensagem ali. E não, é que meu telefone acabou a bateria, eu te mandei a mensagem com o telefone de uma amiga minha, não sei o que e tal. A louca esqueceu. Amiga minha, Eu essa falei, história tá mal contada. estranho, hein? Deixei pra lá. Deu mais uma semana, fui para Petrópolis, e aí ele falou: ah, a gente podia se encontrar e tal, aniversário. De novo, esse amigo, né, que é o marido da minha O noivo que amiga, virou marido. o noivo que era amigo, a irmã dele ia fazer aniversário, e aí ele falou: então vamos sair, vamos no aniversário da Sara e tal. Eu falei: então tá bom. Aí foi me buscar, levou chocolate, falei: gostei. Surpresa. Se ele tivesse levado uma surpresa, hein? Se ele soubesse, Foi hein? surpresa, mas foi chocolate, chocolate, assim, né? Já pegou ali. E aí tem uma história engraçada, porque no casamento, ele estava arrumadinho, mas ele estava com um cordão de ouro, assim, de bicheiro. O bicheiro veio na ponta da minha língua, mas eu preferi o silêncio e aguardei. E eu tinha comentado, eu dividi apartamento no Rio com uma amiga, e eu comentei com ela, falei assim, Rê, uma graça, mas assim, aquele cordão de bicheiro não dá. Perdeu no cordão e Dudu Nobre. Ou o cordão ou eu. Aí eu falei, bom, se ele chegar com esse cordão de bicheiro, eu vou falar. Eu tenho que falar logo no início. No segundo encontro, depois de 3 semanas. Depois de 3 semanas, segundo encontro, se tivesse com aquele cordão de bicheiro, eu ia falar, olha só, esse cordão de bicheiro não tem função. Ah, ele podia muito estar com esse cordão. E ele não tava com cordão, Vacilou. né? E aí passou e tal. E aí a gente saiu na outra semana de novo. Aí deu tudo certo Deu no tudo ano. certo no E aniversário a história da Sara. menina do telefone? Não foi Eu tirada da conheci a limpa? amiga, ela é completamente doida. Entendi. Era a mina do Friends, que canta a Ela é música do gato. super amiga, e ela é uma querida, super parceira, assim mesmo, sabe? E ela falou, cara, eu sou muito doida, porque depois ele quase me matou que eu respondi isso, porque eu esqueci que era a mensagem dele e tal. Enfim. E aí, na terceira semana que a gente saiu, ele foi pro Rio para sair, que eu morava no Rio. E nisso que ele foi pro Rio, ele falou, eu não sou de ficar enrolado, não, quero namorar. Eu achei fofo, assim, eu falei, gente, Ele namora assim, ninguém mas não mais foi no... pede em namoro, né? Eu falei, que fofo, ninguém mais pede em namoro. E ele pediu em namoro, e aí a gente não se separou mais. E o cordão de ouro, cadê? Virou sua aliança? Casamos, escuta isso. Casamos, gente, já casado, eu virei pra ele e falei assim, a tua sorte é que aquele cordão de ouro desapareceu da sua vida. Ele, o cordão arrebentou. Foi Por teu isso olho. que eu não tava usando. Eu falei, foi Deus. Ele falou, vou Foi teu arrebentar, senão olho, não foi tem teu chance. olho, foi teu olho que arrebentou. Vou arrebentar. Mas ele não senão você tem remendou chance. o cordão? Não remendou, nunca mais usou e ficou por isso mesmo. Não derreteu e virou as alianças? Cara, Era ouro folheado, né? Folheado. Era Mas tá ouro. tudo bem, mas já dá pra tirar um pedacinho. É simbolismo, né? Não, mas eu falei, ó, tá vendo? Foi Deus que falou, eu vou
estourar esse cordão, senão não vai rolar. Ia ser bom demais, cara. O bicho chegar com o cordãozão. Mas eu falei depois, eu tinha esquecido e eu falei depois de casado já. Cara, ele falou aí, a pessoa no casamento, ele chegando com o Já cordão. pensou? Não, tira o cordão. De terno e cordão de ouro. Guardei Entrando pro na momento igreja. especial. Ele só usa em momentos especiais. Foi no casamento do meu melhor amigo e agora, no dia do meu casamento. Aí você, não Nem acredito. pensar. E vocês casaram rápido depois do namoro? Casamos rápido, é. A gente namorou 1 ano, depois de 6 meses a gente casou. Caralho, eu gostei. Atitude. Atitude. E aí vocês vieram pra cá, do E nada. viemos pra cá. Então, assim, a gente já casou sabendo que a gente ia mudar pra cá. Então, a gente casou no civil antes, pra eu poder dar entrada no visto dele. Então, a gente casou em fevereiro pra dar entrada pro visto dele. Mas e por que Londres? Tinha um... Olha, foi uma combinação de fatores, assim, né? Eu tinha vindo pra Europa com uma amiga em 2008. E a gente fez França, Itália e a gente veio pra Londres. E eu até comentei com ela, eu falei, pô, se eu fosse morar em algum lugar, eu moraria em Londres. Foi em que cidade na Itália? A gente foi pra Veneza, a gente foi pra Roma. Cidade Roma, Amo. quase engana, hein? Não, Pra então, morar. amo Itália, amo, mas... E a gente foi pra Paris e tudo mais, mas Paris é um assim, lixo. Eu não odeio pra morar, Paris. sabe? Eu odeio Eu adoro passear, adoro, vou 1000 vezes, mas não pra morar. Então, assim, a sensação que eu tive é que se fosse pra morar, eu moraria aqui. Eu tinha uma amiga que morava aqui na época. E essa amiga voltou pro Brasil e se arrependeu amargamente, assim, sabe? Ah, é o plot de quem mora aqui, fica 2 anos, aí Ela ficou até mais, mas na época ela ficava com visto de estudante. Antigamente você conseguia um ficava visto mais fácil, você podia trabalhar com visto de estudante e tal. E aí, quando o governo começou a limar isso, ela falou: então não vou ficar ilegal, foi embora pro Brasil, se arrependeu amargamente. E numa conversa que eu tava com ela falou: pô, Mônica, você não tem um primo aí com um passaporte europeu para casar? Eu pago, né? Aquilo assim, a louca, que ela era casada, tinha filho, e falando: a gente se divorcia, eu tô nem aí, eu só quero ir. desespero, né? O desespero de voltar. E na época, né, o meu namorado, né, o Matheus, que virou meu marido, ele falou assim: mas por que ela tá falando isso? Eu falei: não, porque eu tenho passaporte europeu. O que você tá fazendo aqui? Porque, pô, meu sonho sempre foi morar fora e tal, mas eu meio que ia ilegal, e aí não rolou. E aí, né, cresci, amadureci, falei: agora eu não vou também. E eu falei: cara, não sei, porque eu acho que ir sozinha é difícil, né? Você emigrar sozinha é muito complicado. E por mais que eu tivesse amigos aqui, eu nunca bateu aquela assim, aquela louca que vou. E aí ele falou: pô, eu iria de boa e tal. E a gente começou a evoluir essa ideia. Eu falei: bom, então eu iria pra Inglaterra, porque eu falo inglês, eu não falo italiano, eu não falo francês, eu falo inglês. E daria pra gente ir legalmente, né? Meu passaporte é italiano. E na época, né? E aí eu fiz o visto pra ele e aí a gente veio. Então a gente teve um casamento no civil em fevereiro e a gente casou efetivamente em abril. E a gente já casou e já veio. Ah, que bom, que Entendeu? top. Londres é pequeno. É muito legal. Mudou muito, né? Ah, não, Já mudou. foram Tenho 9 anos que eu tô aqui, 12 né? anos que eu tô Assim, aqui. você ainda veio 5 anos no Eu vim antes das Olimpíadas de Londres. Ah, você, então, eu vim depois. Passei as Você Olimpíadas, foi nas eu tava aqui. Olimpíadas? Não fui cara dura, feito um coco, mas eu vi as Olimpíadas. Feito um pouco, é bom demais. Eu vi as Olimpíadas, né? Então eu estava presente aqui na Vibe, os voluntários na rua, eu vi os lugares, né? A hípica lá em Greenwich, o vôlei de praia lá no Horse Guards Parade. Passou na frente. Foi muito legal. Era caro os tickets, né? Não, você conseguia ticket por 20, 30 libras, assim, mas... Quando chega é difícil, né? E aí, me conta uma história depois que vocês vieram pra cá. Uma história daqui, assim, depois que a gente veio. Olha, eu vou te falar, tem a história. Porque, assim, eu já falava inglês bem, meu marido falava quase nada, ele estudou um período e tal. E o nosso primeiro apartamento que a gente alugou, porque primeiro a gente alugou um quarto, por vários motivos. É mais barato, mais fácil de você alugar. E o menino que eu aluguei o apartamento, ele era um querido, era uma pessoa só. Ele morava aqui desde criança, ele não era inglês, mas morava aqui desde pequeno. E entrava muito, saía calado. Então a gente quase não via o Igor, sabe? Então foi ótimo pra gente nesse primeiro momento. A gente queria, né? A gente casou, que é casa, né? Então a gente queria um apartamento só nosso e a gente conseguiu alugar um apartamento de um quarto pequenininho, lá em Kilburn, que eu morei em Kilburn num período. Morou no Brasil, um pedacinho. Então, mas não era tanto quando eu morei. Brasil, não? O Brasil era em Willesden.
né? Sim. Kilburn ainda não tinha a invasão brasileira, mas estava ali pertinho. E a gente alugou esse apartamento e tal, adorava apartamento. Um dia, tô eu em casa, chovendo, chovia que Deus dava lá fora. Cara, começou uma goteira, mas não era uma goteira, parecia que tinha abrido uma torneira no lustre, em cima da cama. Muita água. E tinha um apartamento em cima do meu, então eu fiquei muito confusa. Eu achei, sei lá, um cano estourou, foi o que eu achei que fosse. Subi a escada correndo, bati no vizinho, falei, tá vazando. Ele falou, não. Ele falou assim, isso não é a primeira vez que acontece. Eu falei, hã? Tipo, não E comigo, ele né? bem calminho, né? Aconteceu com uma pessoa que morava lá no interior, ele bem calmo, ele falou, não, isso é do lado de fora. E ele me mostrou o que poderia ser. Porque tinha Facada. um vão entre a janela dele, né, e o parapeito do prédio, e ali tinha um ralo, que devia estar todo entupido. Acumulou água e a água achou o lugar para ir embora e achou meu apartamento. Mas assim, chegou num nível que a água estava escorrendo pela parede. Foi assim, horrível. E aí liguei pro proprietário, aquela confusão toda e tal. E foram 6 meses. Com a casa Cara, molhada? eu tive que chamar o council. O council teve que ir lá, medir umidade, checar. E aí, quando ele finalmente consertou tudo, e a gente com a casa toda imunda, né? Manchada, tudo horroroso, aquela coisa, e o medo de acontecer de novo, né? E tal. Quando consertou, pintou, eu achei que ele tivesse consertado o problema, né? Deu uma outra chuva. Vazou Mesma tudo de novo. coisa? Não é possível. Ele não fez nada, então, só pintou a parede. Cara, foi tão surreal dessa segunda vez que vazou pra vizinha de baixo. Foi assim, foi surreal. E aí a gente teve que sair, enfim, né? Mas foi bom porque a gente pôde quebrar o contrato, porque eu falei, então, a gente vai embora e tal, não sei o quê. E... Mas assim, a gente começou a ver, né, o que é de direito nosso, a gente não sabia muito o que era, o que não era, né, de compensação e tal, então a gente deu muito mole ali, mas foi uma das experiências, assim, surreais. Uma banheirinha em casa Banheiro em sem. casa, goteira em cima da cama, surreal, foi surreal aquilo. Não, Indescritível. da segunda vez era choro, né? Só começou a chorar, você falou. Meu Não, Deus, de novo. e meu marido estava em casa da segunda vez, né? Ele, que caraca! Eu falei, exatamente o que aconteceu comigo, tá Ah, ele não acontecendo tava com da você. primeira vez? Não, ele estava trabalhando. E Ele chegou e já tava aí, só quando a água. pegou, já estava assim, tipo, tudo afastado, né? Os balde, panela, fazendo, né? Ele só não entendeu o que estava acontecendo Só que ele ainda. não viu o drama do início. O drama do início que é o chocante, assim, né? Que Foi merda. surreal. E o apartamento era tão bonitinho, uma pena, assim, sabe? Mas enfim, né? A gente passa por esses perrengues. Tem que Normal, passar de é isso. É o que imigrante. fortalece o imigrante, são Imigrante os perrengues. fortalece. Não É tem jeito. justamente, justamente. Hoje a gente é mais cauteloso com os contratos. Vai aprendendo, A né? gente Um aprendeu. step de cada vez. Você vai se ligando como é que funcionam as coisas. Com certeza, com Ah, que certeza. top. E aí veio o guia turístico do nada. Então, aí nisso que eu trabalhei em umas outras coisas, mas o turismo, né, tava assim mais presente, porque eu falei, vai ser mais fácil eu conseguir alguma coisa na área de turismo, porque turismo tem no mundo inteiro, né? Você tem um hotel no mundo inteiro, você tem tudo no mundo inteiro. E você tinha experiência. E aí, numa que eu estava buscando, eu estava numa vaga meio temporária, e aí nisso que eu estava buscando uma vaga mais permanente, eu vi que estavam procurando um guia. E eu achei que era muito. Eu falei, não, isso aqui deve ser esquema. Porque o que eu estava ganhando por semana, eu ia ganhar por dia. Eu falei, isso tem A conta tava esquema. Falei, diferente. não, tem alguma coisa errada. Aí fui na tal da entrevista, e era uma empresa, eu ia ser autônoma. Eu não ia Self-employed. ser funcionária deles, né, self-employed, mas eles é uma empresa super estabilizada aqui, mais de 80 anos aqui de turismo no Reino Unido, e eles fazem esses passeios que são públicos, né? Então a pessoa compra online, compra por agência e tal. É um ônibus que faz excursão, É a bate e Amanda dos volta e tal. coletinhos que fica no ônibus. Então, e aí era justamente para fazer esses passeios bate-volta. Não era em Londres, era sempre saindo de Londres, mas voltando, Ah, né? tipo indo Para pro. Stonehenge, vai para Bath, vai Sim. para Windsor, essas coisas, né? E comecei então com eles. Eles me deram um treinamento e eu comecei a fazer, não precisava de credenciamento. Trabalhava só para eles. Poderia trabalhar por fora, em outro lugar? Poderia, mas eu nem pensar. Tava ganhando o que ganhava O numa que eu semana, num dia. O que eu queria era o que eu sabia,
Era para fazer aquilo ali, era o que eu estava fazendo. E aí, nisso, eu conheci alguns guias credenciados que de vez em quando fazia trabalhos para eles. E aí, uma guia, assim, gente boníssima, inglesa, casada com espanhol, guia há 30 anos. Ela falou: Mônica, faz o curso, Mônica, faz o curso, que você vai ver que tem coisa muito melhor que isso aqui e tal. E aí eu fiquei meio assim, aí uma hora eu fui, aí fiz o curso. Aí eu fui desmamando aos pouquinhos essa Do empresa. ônibus. É, que era aquele cobertorzinho da segurança ali, né? Que eu já sei como A é zona que de é, já sei conforto, com a zona sabe? de conforto. Mas era perrengue, né? Eu trabalhava, saía de casa às 6 horas da manhã, chegava às 9 horas da noite, era perrengue. E aí, aos pouquinhos, fui desmamando e fui me estabelecer como guia. E aí, foi na pandemia só que eu comecei essa coisa do digital. Eu tinha um Instagram, mas eu fazia inglês e português, era um caos, era uma confusão. Uma hora que eu não sabia o que o Lé e o Cré estavam falando aqui na minha cabeça. E dava um trabalho cão. E aí, eu falei: não, acho que eu vou fazer um Instagram só em português e tal, e focar em outras coisas. E aí, foi aí que você me achou, né? Aí, achamos, funcionou, tá vendo? Ah, que legal. E me conta uma história que você de guia, assim. Qual que é a sua história de Hollywood? Um dia que você falou assim, esse dia podia virar um filme. Olha, na verdade, eu fui assim, eu tive a sorte de pegar uns grupos corporativos, porque quando você trabalha com empresa, a empresa gasta coisa que um cliente particular não necessariamente vai gastar, né? Isso já no credenciado. Isso já no Vou credenciado. chamar de credenciado para você É, entender que é quando ela tá quando eu fazendo. já estava na outra linha. Porque o que acontece também, essas empresas querem guias credenciados, porque sabe que vai estar ali na mão de alguém, né, que sabe o que está fazendo. Porque, não me leve a mal, tem muitos guias que não são credenciados que são excelentes. Eu passo trabalho para essas pessoas, porque eu sei que vão fazer um trabalho super bom, mas tem outros que você sabe que é aquela pessoa ali que Ele acabou de ver dois vídeos. enrolation, né? Ele tá vendo um vídeo no YouTube Dá um antes de falar. enrolation, dá ali o Wikipedia é suficiente, né? Então, assim, tem guias e guias. Mas, enfim, e eu tava com um tour que era toda temática de James Bond. Que legal. E foi muito maneiro, assim, a gente Que fez era uma muita empresa. coisa. Era uma empresa, essas pessoas ganharam o prêmio da empresa e vieram para cá com toda a temática James Bond, tudo organizado pela empresa daqui, de receptivo, né? Eu estava só meio que entregando e fazendo parte de tradução e tal. E uma das experiências foi muito legal, porque eles tiveram a oportunidade de pilotar um Tiger Moth, que é um avião da Segunda Guerra Mundial, mas é aqueles aviões assim que tem duas asas, sabe, de Sim. hélice, assim, Tipo do posa em Santos Dumont. grama, sabe? Tipo do Santos Dumont, quase um 14 bis, não, melhorzinho, que já é da Segunda Guerra Já é. Mundial, mas é super fácil de pilotar e, que eu falei, posa em grama, sabe? E eles foram para um museu que tem em Duxford. E eles tiveram a oportunidade de pilotar. Então, eu estava lá fazendo toda a tradução da parte de segurança, do que eles tinham que fazer para eles poderem ir, porque a galera, todo mundo brasileiro, não necessariamente falava inglês. Era uma empresa brasileira? Era uma empresa brasileira. E aí, o comando Legal. ia ser todo comando em inglês. Então, eu tinha que falar com eles. Ó, quando falar isso, é isso. Quando falar aquilo, é aquilo. Tal, tal, tal. E foi todo mundo. E aí, no final, eles viram para mim e falaram assim, agora é sua vez. Aí eu, ei! E aí eu tive também a oportunidade de ver o De Tiger Moth. pilotar? Que legal. Então, assim, é muito legal isso, sabe? Por exemplo, a gente teve um outro grupo também que foi agraciado, foi uma promoção que teve no Brasil, e eles vieram para cá com toda a temática de Fórmula 1, e a gente foi para Donington Park, que foi o circuito que o Senna ganhou na chuva. Eles são apaixonados pelo Senna aqui, não sei se você sabe O disso, mundo né? inteiro, né? Apaixonado Mas por. aqui tem uma estátua do Senna lá em Donington Park, eles falam que foi a volta perfeita, né, nesse circuito. E era todo relacionado à McLaren, então eles tiveram uma experiência na McLaren, pilotaram a McLaren, não a McLaren de Fórmula 1, né, o O carro carro esportivo, McLaren. mas eles tiveram a experiência de pilotar, e aí o mais legal, que um dos pilotos da McLaren estava lá, e um dos pilotos da McLaren é o Bruno Senna. Que legal. Então ele estava lá, deu uma atenção pro grupo, sabe? Foi muito legal. Então, assim, a minha experiência de Hollywood é quando eu tenho esses Com a clientes galera que te que me proporciona alguma proporciona parada. coisas que eu jamais faria por conta própria, né? Porque são absurdamente caros, né? Deve ser baratinho mesmo você poder andar numa McLaren dentro da onde o É, Senna ganhou na chuva. De é. boinha. Deve ser bem de boinha. Gravar na Abbey Road, esse tipo de coisa.
surreal. É legal, é um job muito diferente. É. E você aplica para as empresas do Brasil? Como eles te encontram? Não, então, na verdade eu tenho um perfil na Associação de Guias de Turismo aqui. Muitas empresas às vezes me acham por esse perfil. Ou as empresas daqui, que são as de receptivo, têm o meu Que fazem contato. page de catering. E aí, quando as agências de lá vão contratar o receptivo, fala, preciso de um guia que fala português, guia brasileiro, e aí eles Aí têm o você, contato, tipo, e tá na acaba eu lista. entrando, né? Mas é muito de indicação de boca a boca, tanto de colegas, de outros guias que indicam, e dos meus clientes particulares é boca a boca. Total boca a boca. Um cliente que veio, que eu fui guia, e que fala, não, quando você for pra lá... E qual que, dessas duas, assim, qual que foi o que acha mais foda de fazer aqui em Londres? Assim? Se você, tipo, fala, não, isso aí tem que fazer. Sem ser os que todo mundo faz, né? Ou que todo mundo Então, faz de um jeito diferente. é diferente porque depende do perfil da pessoa, sabe? Tem gente que fala assim, pô, eu quero entrar na abadia de Westminster, porque, caraca, as coroações, porque Isaac Newton e tarará. Tem gente que se entrar lá vai dormir, então Ah, eu não nossa, quero. muito legal, hein? Bacana, bonito, gostei, mas não. Então depende muito do perfil do cliente, né? Então é isso que essa coisa de você ler a pessoa e entender e montar um roteiro que vai se adaptar àquele perfil, porque O Londres é naviozinho muito que tem cheiro diversa, de pão né? é muito legal. Sabe, não tem o navio grandão? Quando você O passa na padaria, tem o cheirinho do pão. Qual que é o nome desse? do navio que tem cheiro Que de pão. fica parado lá da ponte. O HMS Belfast? Eu acho que é o grandão que pode entrar. Navio de guerra. É. Tem cheiro de pão? Tem cheiro de pão na Eu padaria. não senti cheiro de pão. Eles Engraçado. tipo finge que tem o cheirinho do pão. É muito foda lá. Eu gosto desse navio. Esse navio é legal. Esse navio é bacana. Então, depende. Então, se a pessoa gosta de Segunda Guerra, tem temática Segunda Guerra. Se a pessoa gosta de rock, de música, coisa alternativa, entendeu? Então, depende muito do Aqui tem tudo, né? perfil, porque é uma cidade que tem de tudo. Você tem Aqui de é tudo muito aqui. foda. É. E eu ando pouco, eu gosto mais da minha casa, né? Andando na rua. É o mal de quando você mora num lugar, às vezes, turístico, né? Primeiro ano, talvez, você faça muita coisa, mas aí depois você cai meio que na mesmice. Depois é quase só não o Big vai. Ben, caralho. Tu passa, caralho, esse relógio aqui, que esse tanto de gente tá fazendo aqui, porra, atrapalhando eu passar. Eu fico impressionada. Eu trabalho com turismo, mas quando eu tô na lotação, né, no auge do verão, que tá aquele caos, eu falo, pelo amor de Não Deus. é isso? Tu fala, por quê, gente? Pelo amor de Deus. Graça. Eu acho que é de graça vir pra cá. Eu não sei qual é o esquema, mas as Ah, pessoas sim, o voo, é de né? graça, porque não é possível que tenha esse tanto de gente aqui. Caralho, meu irmão, e é gente pra todo lado, e é gente, e você não consegue andar. Sabe quantas vezes eu vi a troca da rainha? Da guarda? Zero. Zero. Eu vejo. Quantas vezes você já viu? Eu perdi a conta. Tu conhece os guardas já, né? Na Muvuca, Fala, lá. John. Aqui, vou te falar. Na Muvuca, eu só assisti 2 vezes. A primeira vez que eu vim com essa minha amiga, né, que a gente fez a viagem na Europa, 2008, e eu depois fui novamente pra nunca mais, porque na Muvuca não tem por que você ficar naquela muvuca. Dá pra você ver os guardinhas marchando e tal, e tá tudo bem, tira foto e vai-se embora, entendeu? Mas ficar lá. Por quê? Tu tem um esqueminha? Eu faço de um jeito diferente. Não. Faço Ah. momentos diferentes da troca da guarda e sempre andando. Mas você tem criança, vai ficar 2 horas parado com criança, não tem condição. Entendi. Tu mostra só o frame da parte que interessa. Início, meio e fim, e não precisa ficar lá na grade desde 9 horas da manhã, Não é entendeu? muito louco? É muito louco. Eu passo ali às vezes, juro pra você, né? Começa oficialmente 11 horas. Você passa lá 9h30, já tem gente na grade. Já tem gente 9h30. Por isso que o na grade. cavalo morde os outros, gente. Entendeu? Não Porque tem o cavalo condição. não aguenta mais. Não aguenta mais. Cara, meu Deus do céu, mais um humano? Não, toma uma mordidona logo. Eu tô vendo o dia que eles vão tirar os cavalos dali. Não, porque tá virando muito recorrente. Mas é porque as pessoas também são abusadas, Mas eles né? querem que dá audiência, TikTok, não sei o que lá, Instagram. O cavalo da mordidinha dá um hype? Dá audiência, né? O guarda gritando quando a pessoa grita. Então, meu filho, É bom. o povo faz. Então, eu tô vendo o dia, já botaram um alarme lá, não sei se você já viu, tem um alarme amarelo e vermelho que eles apertam e vem a polícia. Ah, Fica é? sempre policial ali, né? Mas quando eu mudei pra cá, não sei se quando você veio ainda tinha, os guardas de pele de urso, eles ficavam do lado de fora. Ficava E você podia derretendo. tirar foto com eles. Sim. Ali, tanto na Clarence House, no St. James Park, você podia chegar do ladinho deles e tirar foto. Sim, de boa. E eles botaram eles lá pra dentro, porque eles foram atacados. O Então, turista é bom demais, gente. põe a pessoa lá pra dentro. Mas eu tô vendo o dia que vão tirar os cavalinhos dali também.
Cavalo e morde gente é bom demais. Eu gosto dos cavalos que mordem gente. Fico horas vendo os vídeos. E aí teve a mulher que triscou no cavalo, hypou muito mais, né? Nossa, é verdade. Foi legal, mas é bonito aquele vídeo, né? É errado pra caralho, porque não era pra ela triscar no cavalo igual as outras pessoas, né? Mas deixaram, tá tudo Pois bem. é. Tu Enfim. acha que o cara dá um comando pro cavalo atacar ou não? Tu Não, acha que é do cavalo mesmo? não, é do cavalo. É do cavalo. Ele que escolhe. Ele tenta. Se você olhar, coitado do soldado, o Caralho, soldado mal coitado. consegue se mexer. Caralho. Ele tá segurando uma espada. Ele tá com um capacete que ele quase não enxerga, com uma bota que vem em cima do joelho. O bicho não consegue nem se mexer em cima do cavalo direito. Tá quase equilibrando ali, entendeu? Então, assim, é Ainda vem um surreal, entendeu? abençoado triscar no cavalo dele, Pois tadinho. não dá, entendeu? Ele é complicado. O cavalinho é triste, gente. A troca da guarda não é pra mim, não. Não é não, né? Não é pra... É, porque eu trampo com evento, né? Então eu vou em vários lugares por outro, que nem você falou, por outros ângulos. Então, eu tô de boa. Não precisa ver. Eu trabalho num lugar que só vai um povo muito, muito, muito específico, que tem várias armaduras de soldado. Né? É muito foda esse lugar. Tipo, não é um museu, não pode entrar e tem um monte de armadura. Ah, legal. É muito foda. Aqui tem um monte de lugar desses. Tipo, não é pra você, não pode ir. Não é aberto ao público, justamente. É só a galera inglesa, que é da família. Eu trampei muitos anos no Lambeth Palace também. Aham, legal. Sim, fiz vários jantares lá. Então, lá tem uma Bíblia que o João Paulo II deu, que é toda branca, cheia de ouro, que ele deu pro arcebispo de lá. Justamente, que é a casa do arcebispo. A casa do arcebispo, ele mora lá, bicho, é mó gente boa. Mora ele, a mulher dele, ele é super educado. Então é isso, eu tô em outro rolê, entendeu? Então é muito difícil pra eu... tipo, eu trampo na frente da Sampo. Então eu vejo a Sampo completamente diferente, assim. A gente pode ir lá visitar. Então, justamente, você começa a aproveitar a cidade de outra forma, né? Às vezes, quando vem família, vem algum amigo, alguma coisa, você acaba, de repente, tendo que levar para ver as coisas clássicas e tal, mas é meio perrengue. Não aconselho. Eu não gosto de ir quando eu não tô trabalhando. Às vezes meu marido fala assim, vamos, sei lá, almoçar ou jantar no centro. Falar, juro, não sei. Não quero ir, não. Sempre que eu passo, eu acho bonito, né? Mas daí, como eu tô indo pra algum lugar ou voltando, pra mim tá perfeito. Já tá visto. Opa, que bonito, hein? E muito turista. É muita gente. É absurdo, tem gente que passa aqui nesse lugar. Gostou? Guardou mais alguma história? Achou legal? Me conte mais um. Eu vou te contar. Vou te contar uma história interessante. Eu, quando morava em Petrópolis é quase uma cidade cenográfica. Tem umas novelas tem muita novela. A Globo, no auge, né? Era lá de ouro da Globo. Eles filmavam demais lá. Eu fui figurante de várias novelas lá. E eu estava aqui em Londres. E quando eu comecei a trabalhar de guia, janeiro era relativamente quieto. Hoje em dia não, porque eu tenho cliente direto, férias no Brasil, então eu faço trabalho para brasileiro. Mas na época que eu fazia mais trabalho para estrangeiro, janeiro não tinha muita coisa acontecendo. Eu me inscrevi numa empresa que era uma empresa justamente de extra, para propaganda, para filme e tal. Fazer tipo... figuração. E aí, um dia, nunca me chamava. Já estava cadastrada nessa empresa um tempão, nunca me chamava. Dia em janeiro de 2016, recebo lá um e-mail. Precisamos urgente. Não precisa ter carro, porque também às vezes me chamava, mas aí tinha que ter carro para ir a um lugar. Eu não dirijo aqui, né? Eu falei, não vou. E eles precisavam de 50 pessoas que eles iam regravar uma cena de um filme que já estava finalmente, já estava na pós-produção. Mas eles iam regravar uma cena e precisavam de 50 figurantes, ao ponto que o estúdio ia mandar um ônibus saindo de Euston, no centro de Londres. Nessa época eu morava eu morava em Canada Water. Eu falei, não, dá para eu chegar em Euston, tinha que chegar às 5 horas da manhã, e eles iam levar a gente para o estúdio. E era o estúdio lá em Livingston, que é o estúdio onde tem o negócio do Harry Potter, onde eles filmaram Harry Potter. Legal esse Mas estúdio. aí eles têm uma parte do estúdio Sim, que ainda verdade, funciona, né? Então era nesse estúdio. Aí no nome de uma produção lá, que não tinha nada a ver, fui. Falei, então tá bom, eu vou. Era uma quinta-feira, especificamente. Frio de matar. Saí naquela escuridão do inverno daqui que ninguém merece. Fui eu lá pro estúdio. Cheguei lá no estúdio, cara, produção mega. Levaram a gente para um lugar. Então tinha uma galera que já era figurante meio que fixa dessa produção. Então eles já tinham roupa, já tinha tudo separado. Quem não era, que era o meu caso, a gente foi lá, os figurinistas olhando a gente, escolhendo roupa, sapato e tal. Maquiagem, cabelo, tudo meio década de 20. A temática meio década de 20. Eu falei, nossa,
incrível, Já assim, a tava produção, de sabe? graça, era tipo o job que fazia Eu de já tava graça. achando, falei, caraca, que legal participar disso, só de ver como é que é a dinâmica e tal. E aí veio a figurinista-chefe olhar a gente, ver se estava todo mundo em ordem e tal, e era uma cena externa. Isso que era uma cena externa, a menina que estava comigo, que era figurante assim, meio regular, meu agente não me falou que era uma cena externa. E eu, então tá bom, eu tô aqui having fun, eu tô me divertindo, tô achando tudo ótimo. Chegamos lá de fora, era aquela coisa assim, que não tem nada com nada, era uma tela azul e um pedaço do que parecia ser um barco. E a gente tinha que ficar lá. E aí o diretor tinha um X nessa tela azul e ele falava, toda vez que eu falar ação, eu quero que vocês olhem para aquele X. Aquele X é a Estátua da Liberdade. Então, quando eu falar ação, vocês olham para o X. É a única coisa que vocês têm que fazer. Tava muito frio. Tava frio, assim, de cair floquinhos de neve. Não nevou, Sim. mas Você assim, conseguia ver a estrelinha caindo. caía assim, parava e tal. E muito frio. O pessoal da maquiagem vinha botar protetor labial na gente, que tava rachando o lábio de tão frio. E a gente batendo queixo, porque a gente tava com casaco, mas não era um casaco pro frio que tava fazendo, né? Era o casaco Era o do casaco do figurinista. figurinista. E a gente tá lá, e ação, eu não aguentava mais, ação vira. Eu falei, caraca, que saco isso, hein? Vamos almoçar. Almoçamos lá, Banquete? de um refeitório gigante, um buffet grandão. Eu falei, gente, que produção é essa? Eu não fazia ideia, mas eu não fazia a menor ideia. Voltou do almoço e a gente não podia levar celular. Quando a gente entrava assim, a gente tinha que botar o celular num cofre, sabe, na entrada. Legal, legal. E aí, quando a gente voltou, me mudaram de lugar. Aí comecei a conversar ali, tinha uma menina brasileira que fazia figuração há muito tempo, Era fixa. que era fixa dessa produção. E a gente ficou lá meio que de papo, aí eu conheci essa menina, ficamos lá de papo. Quando eles mudaram a gente de posição, eu tava vendo os atores. Vinham as crianças não ficavam do lado de fora, as crianças ficavam cobertorzinho, escondidinho assim, quando era para fazer a ação, elas saíam, ficavam ali, e tinha um cara sentado num banco. E quando eu olhei com um cantinho do meu olho, eu falei, acho que eu já vi. Eu olhei de novo, eu falei, cara, que filme é esse? Aí a menina brasileira falou, Animais Fantásticos, Fantastic Beasts. Ah. Aí eu, cara, é o Eddie Redmayne. Eu falei, isso aqui é Fantastic Beasts. Mentira. Eu sou super fã do Harry Potter, não sabia que eu tava nesse filme. Mentira que é esse filme. Ela, eu falei, cara, eu não sabia. Eu lembro bem, porque foi dia 14 de janeiro, foi o dia que o Alan Rickman morreu. E quando a notícia chegou que ele morreu, mudou No o clima, set? porque todo mundo trabalhou na produção do Harry Potter, todo mundo conhecia ele muito bem e tal. Mudou a vibe, sabe? Eles meio que cortaram assim, rapidinho, acaba, encerra, todo mundo para casa. E aí eu falei, estou determinada, eu saí, eu estou no Fantastic Beasts. Saiu no cinema, fui lá ver. Tu ficou. Falei, eu tenho certeza que eu Porra. apareci, porque eu não fiquei o dia inteiro naquele frio sem sair. Claro que no cinema eu não me vi, né? Mas Não é possível. tu não conseguiu se Não ver? consegui me ver. Eu tava no bar, que é bem no início. Eu não consegui me ver. Quando saiu Mas tu na também não tava bancada. esperando que era no início, né? É esse que é o Então. problema, né? E foi muito rápido. Te pegou de surpresa. Aí eu falei, cara, não. Cheguei em casa, tô determinada. Eu fui assim, slow motion. Fez frame por frame. Frame por frame. Eu me achei. Você achou? Eu me achei. Estou eu lá no barquinho. Mas você consegue se reconhecer Eu consigo porque é você ou você fez o teste com seu marido? Não. Deu... Se eu te mostrar a foto, Não, mas você não fez você assim, vai ó. saber. Deu um pause e falou, me acha aí nesse vídeo. É difícil. É difícil. Não, é isso que Eu tô pequenininha, de marrom, miúda lá atrás. Com 50 figurantes. Outras 50 E uma pessoas estátua também. da No liberdade. barco, e não é a atenção, né? A atenção, assim, tá passando o barco. Acabou a cena. Justamente. É bom, né? Mas foi o máximo. Eu amei. Não, mas é legal, pô. É que nem você falou, você foi numa produção multimilionária. Eu fui pela experiência. E ninguém sabe o que é. Você achou que ia fazer um filme que só ia estar no Netflix. Eu não sabia o que era, né? Quando a menina falou, eu falei, que isso, caraca, como assim? Ela, como que você não sabia? Eu falei, eu tô aqui de paraquedas. Isso acontece nos meus trabalhos, quando eu chego, a pessoa fala, ué, você não sabe que vai servir? Não. Pra quê? Eu vou servir de qualquer jeito, eu descubro na hora. Descobre na hora. Eu não tenho estresse pré-trabalho, gente. Mas é o jeito errado e certo, né? Você já podia estar mais preparado. Mas você tem que lidar com a situação como se fosse normal. Você lidar com o famoso, você tem que lidar como se fosse normal. Eu aprendi. Mas tu já tinha um back no Copacabana Palace, né? Não. Mas eles não chegam por outra porta, que eu já fiquei sabendo? Depende da pessoa, né? Tipo, Naomi Campbell, esse povo eu vi.
Mas, por exemplo, o Rick Martin entrou pelos fundos. Ele entrou pela entrada de funcionário. Ele não queria papo esse dia. Não, porque tava muito fuzuê na frente. Não, porque a galera sabe, né? Quando o povo descobre, aí Mas fica como é meio que tenso. descobre? Eu É não sei vocês como é que descobre. contam ou é a Não, gente que sei conta lá, pra alguém que rapaziada? conta, não sei. O povo segue, eu não sei como é que é. Mas, ainda mais naquela época que não tinha nem Então, social mas media, nessa nem época tu nada não acha disso. que a galera sabia Eu muito acho que era mais? mais seguir as pessoas, sabe? Eu não sei como é que é. Honestamente, eu não faço a menor ideia, porque eu nunca soube. Nunca me contaram. Eu era mais desavisada. Começava a lotar a porta lá, tu falava, vixe, Maria, quem? Você que ia lá na porta perguntar, né? Saía do balcão, só um minutinho. Quem que vocês estão esperando? Só pra eu saber. Eu era mais desavisada, assim. Mas, assim, eu aprendi a lidar com as pessoas como se elas fossem as pessoas mais normais do mundo. Depois eu posso até passar um nervoso e falar, segurei a porta pro Steve Tyler. Tipo, Michael Jackson, pô. Michael Jackson, eu acho que eu dava uma panicada. Aí, a pessoa que eu vi na Disney, que foi muito engraçado, porque a gente sabia que a Xuxa tinha chegado. Só que a Xuxa, e eu achando que eu ia ser a guia da Xuxa, só que ela não contratou guia porque foi o ano que teve a separação com a Marlene. E quem pagava tudo era a Marlene. Eu acho que ela viu a conta e falou: vou pagar guia nenhum, vou sozinha. É mesmo? É. Vixe, tem uma que Xuxa mão de vaca. Eu acho que foi isso. Só que ela foi no Guest Relations, que era onde eu trabalhava, para fazer reserva num restaurante. E quando ela chegou, que eu olhei, eu conversei com ela e eu fiz a reserva, eu fiquei pensando assim, cara, se eu voltasse no tempo, eu queria ser Paquita. Se eu voltasse no tempo e contasse para mim mesma, assim, quando você estiver adulta, com 20 anos, você vai conversar com a Xuxa. Na Disney, Eu acho que eu trabalhando. não ia acreditar, sabe, que aquilo ia ser uma coisa real. E aí todo mundo via a Xuxa em todo lugar e a menina que morava comigo não via nunca. E aí, como eu fiz a reserva do restaurante, eu falei assim, Renata, eu vou te dar informação privilegiada, eu sei onde ela vai jantar. Eu fiz a reserva. E ela E ela jantou com foi os lá e ela personagens? viu a Xuxa. E por que tu não vendeu? Ah, sua amiga trabalhava na Disney também. Trabalhava na Disney também, trabalhava comigo. E por que tu não vendeu o VIP pra ela? Fala, Xuxa, tu não quer um guia, não? Não, Por apenas... ela não quer, imagina, não quis pagar. Ih, não, eu era muito Carola. Eu vim da escola, que era Carola, não faltava. é. Carola é bom, é um termo muito bom, que é bem carioca. É bem carioca e bem antigo. Ah, e tu viu a Xuxa é top também. A Xuxa. Então, e eu fiquei assim, embaixo pra cara. Muito maneiro. A Disney é muito pica. Tá vendo, gente? Não é só quem tá fora que tem a magia da Disney. Não, eu era lavagem cerebral total. Lá, defendia unha e carne. Tu não defende ainda, não? Eu defendo a Disney todo Você dia. tem noção que, na época que eu tava lá, foi quando lançou o primeiro filme do Shrek. E eu não fui assistir porque eu ouvi falar que ele falava mal dos personagens da Disney. Pinóquio, né? Branca de Neve. Faz uma piadinha boa. Fazia uma piada. E eu não fui. Eu de despeito. Eu falei, que cara de pau fazer. Universal acha que é. E Shrek é muito bom. Mas a Universal é um lixo perto da Disney. Se tu me fala, o Harry Potter é maneiro, mas não chega nem aos pés. Me falaram que mudou bastante e tal, mas na época a filosofia era muito maneira. Até para quem trabalhava lá. Assim, Mudou pro ruim? Mudou pro ruim. Corporação. O capitalismo venceu mais uma, galera. O capitalismo venceu o Mickeyzinho. Dizem, eu não sei, que é aquilo que eu te falei. A última vez que eu fui foi em 2011 e ainda estava bem legal. Mas foi pré-pandemia. Não, a Disney é top ainda, gente. Pra quem tá lá pra gastar o dinheiro, eles te amam. É verdade. Meu amigo, você entrou no brinquedo, você saiu, é loja do brinquedo. Não tem escolha. Não tem uma saída que você não sai e tem um brinquedo pulando na tua cara. É um absurdo, pô. E as crianças tudo doidas, desesperadas. É que a Disney é muito... a primeira vez que eu vou no Halloween. Eu não fui na festa. É muito legal. De noite, eu não tinha... Vai ser a primeira vez que eu vou. Mickey Not So Scary Halloween. A primeira vez. É lindo. Fica tudo decoradinho. É uma graça. Ela muda em questão de minutos, né? Então, como você não ama a Disney? Gostou? Se divertiu? Muito. Foi muito top. Bate-papo. Falo muito. Não, foi bom. Faça o seu Instagram para as pessoas. Meu Instagram é Passaporte Londonista. E lá que eu divido um pouquinho sobre Londres, conto uns segredinhos. Eu costumo dividir coisas que às vezes ficam de fora de tour, ou alguns lugares que as pessoas não conhecem ainda na cidade. Então essa é a ideia, essa é a vibe do Passaporte Londonista. É bom, muito top, gostei bastante. Maravilhoso. Você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e até segunda-feira que vem. Tchau!